ótimas notícias para a torcida do Fluminense. Nesse vídeo aqui, torcedor tricolor, respira fundo, respira calmo, respira aliviado. Germancano vai ficar no Fluminense. Além disso, a gente vai falar um pouquinho de Mundial de Clubes, porque hoje está jogando um adversário, um possível adversário do Fluminense, e o seu principal jogador está de fora. Será que ele vai ficar fora do Mundial? A gente vai comentar isso nesse vídeo. Também vamos falar um pouco da próxima partida do Fluminense. Tem a última rodada do Brasileirão contra o Grêmio. O nosso adversário tem alguns desfalques para essa partida. A gente vai trazer tudo nesse vídeo para você, tricolor, ficar muito bem informado. Então, desde já, eu te convido a assistir esse vídeo até o fim para ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o nosso Fluminense. E peço para você deixar o like nesse vídeo. Aqui embaixo do player tem o botãozinho do like, do joinha. Se você puder clicar aí, ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho. A gente está diariamente aqui no YouTube trazendo muito conteúdo de Fluminense para você, tricolor. Beleza? Então vamos começar com as informações, porque eu quero começar falando de Fluminense e Grêmio, última rodada do Campeonato Brasileiro, partida que será disputada na próxima quarta, dia 6 de dezembro, às 9h30 da noite, no Maracanã. Já falei bastante sobre essa partida aqui, sobre como que ela pode marcar a despedida de alguns ídolos do Fluminense, né, com a camisa do clube no Maracanã. Né? Vão jogar o Mundial de Clubes, mas muitos tricolores não vão conseguir estar no estádio. Afinal, o campeonato é lá na Arábia Saudita. Para ver, por exemplo, André e Nino, né, que são jogadores que a gente sabe que devem sair em 2024, atuando uma última vez com a camisa do Fluminense de perto. Então, esse jogo contra o Grêmio é uma excelente oportunidade para isso. E, claro, né, também dá uma grande despedida para o nosso elenco antes deles irem lá para o Mundial de Clubes, se Deus quiser buscar para a gente as chaves do mundo. O Fluminense vai buscar as chaves do mundo lá na Arábia Saudita. E o Gustavo Garcia, jornalista do GE, traz a parcial de ingressos vendidos para essa partida. Ele traz para a gente que mais de 35 mil ingressos já foram comercializados para esse jogo, que já tem o setor sul esgotado, tá? Então teremos sim um bom público no Maracanã. Não sei se a gente chega à lotação máxima, a casa cheia, mas mais de 35 mil pessoas confirmadas no Maracanã numa quarta-feira, 9h30 da noite. É um público que eu considero bom, principalmente por conta das aspirações do Fluminense no campeonato, que são muito poucas, né, ou quase nada. O Fluminense, basicamente, nessa última rodada, joga por uma pequena questão, que é a posição na tabela. Se o Fluminense ganhar do Grêmio, o Fluminense se confirmará como o 7º colocado do Brasileirão, né, quando terminar ali o campeonato. Caso o Fluminense tropece, aí, dependendo do resultado do Atlético Paranaense, a gente pode ser ultrapassado e terminar o campeonato em 8º. Vou até botar a tabela aqui na tela para mostrar isso para vocês, porque esse jogo é mais importante para o Grêmio do que para o Fluminense, além de marcar, né, a despedida de Luis Soares com a camisa gremista. Vou botar aqui na tela a tabela, ó. Olha aí. O Grêmio, ele está atualmente em 4º lugar no Brasileirão e ele precisa, né, pontuar, precisa vencer esse jogo para se garantir aqui uma vaga direta para a Libertadores. A gente sabe que até o 6º vai classificar para a Libertadores, mas o 5º e o 6º vão para pré, né? Vão ter que jogar aquelas fases prévias. O Grêmio precisa garantir essa vaga no G4 para poder, enfim, ir diretamente para a fase de grupos. Disputa, né, aqui com o Flamengo, claro, Atlético Mineiro, o pessoal que está aqui por perto, mas o Botafogo e o Bragantino, né, são as duas grandes ameaças aqui ao Grêmio nesse G4. Então, é uma partida que importa muito mais para o nosso adversário do que para a gente, mas a torcida tricolor vai em peso para o Maraca, né? 35 mil ingressos já comercializados, repito, um número que eu considero muito bom para esse jogo. E falando aqui do Grêmio, né, para essa partida, o Grêmio vai ter 2 desfalques, tá, nesse jogo contra o Fluminense. 2 jogadores, né, que tomaram o 3º cartão amarelo no último jogo, na vitória do Grêmio contra o Vasco, não vão poder atuar contra o Fluminense. Né? Um deles é o zagueiro Bruno Alves, que é titular dessa equipe, não vai poder atuar contra o Fluminense por conta do 3º cartão amarelo. E o outro é um velho conhecido nosso, né? Lembram dele? Porque tem que perguntar se lembra, porque a passagem aqui no Fluminense foi esquecível. Eu tô falando do Meia Natan, aquele que era do Atlético Mineiro, veio emprestado do Fluminense, o Fluminense quis manter ele para essa temporada, ele chegou a deixar tudo acertado com o Fluminense e em cima da hora, de último momento, deu para trás, desistiu, quis ficar no Atlético Mineiro, não foi aproveitado, foi emprestado para o Grêmio e não joga contra o Fluminense nessa partida porque recebeu o 3º cartão amarelo. Em contrapartida, o meia uruguaio Felipe Carvalho está de volta e vai poder estar à disposição do treinador Renato Gaúcho nessa última rodada de Brasileirão no Maracanã. Beleza? Então vamos
prosseguir aqui nas informações, mas antes eu quero aproveitar para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central e sempre dando moral aqui para o canal. Sempre convido vocês que estão aqui nos assistindo a deixar um comentário dizendo o nome e de onde nos assiste, porque a gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. E a galera sempre chega junto aqui, deixa um comentário, e a gente, sempre que é possível, vem aqui e manda um abraço, um salve para essa rapaziada em algum vídeo. Então, nesse vídeo aqui, eu quero mandar um abração para o Almir de Volta Redonda, para o Lindovaldo de Senhor do Bonfim, para o Francisco de Pontalina, em Goiás, para o Assis de Manaus, no Amazonas, Antônio Carlos pediu um abraço para Flubacabal, lá do Maranhão, e para o Manuel Caetano de Natividade, aqui no interior do Rio de Janeiro. Um abraço para a galera ligada aqui na Central e o convite para você que está nos assistindo. Se você quiser que a gente mande um abraço, um salve para você nominalmente aqui em algum vídeo, deixa um comentário falando o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos prosseguir aqui no vídeo, vamos continuar com a informação para falar um pouquinho de Mundial de Clubes. Galera, a gente sabe, né? O Mundial de Clubes do Fluminense chega já na semifinal, primeiro jogo do Fluminense no dia 18 de dezembro, e temos 3 possíveis adversários nessa semifinal. O campeonato começa com um playoff entre o Auckland City, que é o campeão da Oceania, contra o Al Ittihad, que é o representante do país sede. É o atual campeão saudita, o Mundial vai ser na Arábia Saudita, o Al Ittihad está lá como representante do país sede. Quem passar desse confronto enfrenta o Al Ahly do Egito, numas quartas de final, e aí, nesse próximo confronto, o vencedor desse confronto 1 contra o Al Ahly, quem passar enfrenta o Fluminense. Então existe uma possibilidade do Fluminense enfrentar o Al Ittihad, que é o time da casa, o time de Jeddah, inclusive, né? O Mundial será em Jeddah, na Arábia Saudita. O Al Ittihad é de lá e é um dos times ricos da Arábia Saudita, cheio de estrelas, cheio de craques, né? Mas uma delas pode acabar não atuando no Mundial de Clubes. Pois é, gente, o Benzema, na última partida do Al Ittihad pelo Campeonato Saudita, foi uma vitória por 4-2 contra um time chamado Al-Khalej, não sei como é que se pronuncia, peço até perdão para vocês. Ele fez um gol nesse jogo, mas ele saiu mais cedo com dores na lombar, lesionado, e acabou não atuando. Beleza, né? Entre aspas, passou. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, o Al Ittihad está em campo, tá? Pela Liga dos Campeões Asiáticas contra um time chamado Sefaran, não sei como é que se pronuncia, do Irã, tá? Disputando a Liga dos Campeões Asiática. E o Benzema não está em campo, tá? O Benzema não atua nesse jogo, não foi sequer relacionado por estar se recuperando desse problema físico. Então o Benzema é uma grande dúvida que o Al Ittihad tem para disputar esse Mundial de Clubes. Será que ele consegue se recuperar a tempo, ali em 14 dias até o torneio? Vale lembrar que o Mundial de Clubes tem inscrição de jogadores, né? Então se o Benzema não tiver em condições clínicas e não for inscrito no primeiro jogo, por exemplo, deles, ele não vai poder atuar contra o Fluminense. Então, assim, talvez o principal jogador, a principal estrela do Al Ittihad. O Al Ittihad tem outras estrelas. O Al Ittihad tem, por exemplo, o Kanté, que não vem atuando. Tem o Fabinho também, né, volante, cria de Xerém, na sua equipe. Mas a principal estrela dessa companhia é o Benzema, né? O camisa 9 já foi melhor do mundo, enfim. É o craque desse time do Al Ittihad. Não está jogando nesse momento contra o Sefaran do Irã, pela Liga dos Campeões Asiática por conta dessa lesão. Vamos ver como é que ele se recupera ou não até o Mundial de Clubes, mas é uma notícia para a gente ficar de olho, já que o Fluminense pode acabar enfrentando o Al Ittihad na semifinal desse torneio. Beleza, galera? E falando, né, Benzema não pode jogar, falando em centroavante em camisa 9, vamos falar do, não camisa 9, né, mas do centroavante do Fluminense um pouquinho. Torcida tricolor, pode respirar fundo, pode se acalmar. O Germancano vai ficar no Fluminense, o Germancano estará no Mundial de Clubes, o Germancano estará na temporada 2024 conosco, né, com o tricolor. Informação do jornalista Felipe Silva, do IG Esporte, ele traz para a gente que conversou com uma pessoa próxima ao Germancano, que confirmou que o Cano recebeu sondagens para sair do Fluminense, mas que a chance dele sair, abrindo aspas ao que Felipe Silva trouxe para a gente, é muito difícil. O Germancano vai ficar no Fluminense. Tá? Para atualizar vocês do que está acontecendo, houve uma informação de que um clube da MLS, né, da Liga Estadunidense, que é o New England Revolution, teria feito uma sondagem pelo Germancano, estaria interessado em contratar o nosso atacante. Informação já falava, né, que o Germancano era
inegociável pelo Fluminense. O Fluminense enxerga o Germancano como inegociável, não pretende vendê-lo por nenhum valor, e ele possui uma multa rescisória para equipes do exterior. Essa multa rescisória, na primeira informação, falava-se que era na casa dos 100 milhões, e o Felipe Silva agora traz uma informação que confirma, né? Ele traz para a gente que a multa rescisória do Germancano para clubes do exterior é de 20 milhões de dólares, o que na cotação atual dá ali 98 milhões de reais, cerca, né, de 100 milhões de reais para você tirar o Germancano do Fluminense. Então o Fluminense tem o jogador como inegociável, não pretende vender, não pretende abrir negociações, ele tem contrato até 2025, até o final de 2025 com o Flu, e alguém vai ter que chegar aqui pagando 100 milhões de reais para tirar o Cano do Fluminense, o que não imagino que vai acontecer, espero que não aconteça. Então o Germancano fica no Fluminense para 2024, e isso é um acerto enorme, tá? Não importa o valor. Chegaram e ofereceram um caminhão de dinheiro para o Fluminense para vender o Cano. Aí vem a galera, né, dos números. Mas porque o Cano tem 35 anos, 36 anos, tem que vender, tem que fazer dinheiro, porque senão não vai ter lucro. Cara, não existe isso, tá? O Germancano é uma máquina de fazer gol com a camisa do Fluminense, é um ídolo da torcida, ele conseguiu atrair, né, a criançada adora o Germancano, adora fazer o L quando faz o gol, criou-se essa referência, ele consegue substituir o Fred de maneira fantástica nesse papel de idolatria, é um cara que decide jogos e decide títulos para o Fluminense. Esse tipo de jogador não tem preço, tá? Não tem preço. Nenhum valor no mundo seria decente para o Fluminense vender o Germancano. Então, assim, essa multa rescisória de 100 milhões de reais, ela é acima do valor de mercado do Germancano. Eu não vejo nenhum clube pagando isso ao Fluminense para tirá-lo daqui. Mas, cara, o Fluminense não tem nem que cogitar isso, e tá perfeito, tá? A postura do Fluminense de considerar o Germancano inegociável é perfeita. O Germancano é inegociável, é um grande ídolo desse clube, e digo mais, ele tem que aposentar aqui no Fluminense. Tem que acabar essa ideia que ele tem de aposentar lá na Colômbia, ele vai se aposentar aqui no Fluminense, porque ele é um dos grandes da história do Fluminense, e é assim que tem que ser. Então, torcedor tricolor, para 2024, o Germancano fica aqui conosco. Informação importante trazida pelo Felipe Silva, lá do IG Esporte. Beleza? Quero que você deixe o seu comentário nesse vídeo aqui com as suas impressões. Al Ittihad podendo ficar sem estrela no Mundial. Germancano garantindo que fica no Fluminense. E Fluminense e Grêmio na quarta-feira. Tá ansioso? Vai pro Maraca? Deixa um comentário aqui pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.